mundo chegou na Volvo com o novo XC40 híbrido. Anda como esportivo e roda até 50 km sem gastar uma gota de gasolina. Olha aí! Com esse carro aqui, a gente pode falar sobre futuro, tanto um futuro mais próximo quanto um futuro um pouco mais distante. É que já a Volvo quer ser 100% híbrida ou elétrica, então lançou essa versão do XC40 com motor plug-in híbrido. Ele também tem um pacote de tecnologias bem futurista, que a gente só vai ver em carros mais populares daqui a um bom tempo, mas dá para sentir um gostinho do futuro com esse carro aqui. E ele também resolve um problema bem contemporâneo, que é o do consumo de combustível. Essa aqui é a versão topo de linha do carro e dá para dizer que ela tem nome e sobrenome: Volvo XC40 T5 Plug-in Hybrid R-Design. Ela custa R$246 mil e antes dela tem outras duas versões, de 200 e 220 mil, essas duas a combustão. A principal diferença está debaixo do capô. Esse carro tem dois motores, um 1.5 turbo a gasolina, que rende 180 cavalos, e outro elétrico de 82 cavalos. Juntos, eles geram 262 cavalos e 43,3 kg de torque máximo. Ou seja, são 72 cavalos a mais do que as versões só com motor 2.0 turbo a gasolina. Mas já eu vou dirigir esse carro e eu vou te explicar que isso não fez grandes diferenças no desempenho dele não. Já no visual, aí sim ele é mais esportivo. Principalmente por conta dos detalhes em preto na grade, nos retrovisores, as rodas de 20 polegadas que são diamantadas e, claro, essa pintura bicolor que eu acho bem bonita. Na traseira, destaque para os escapamentos duplos. Aqui atrás as tecnologias também começam a dar as caras e de fato elas são o ponto alto desse carro. Na tampa do porta-malas não só a abertura é elétrica, como você também pode só passar o pé debaixo do para-choque, torcer para acertar o lugar direitinho e aí ele vai abrir sozinho, sem você ter que fazer qualquer esforço. Para fechar é a mesma coisa, só passar o pé de novo e aí ela fecha por você. O porta-malas não é o maior do segmento, mas ele tem uma boa capacidade, são 460 litros. E o ponto positivo é que o assoalho é plano em relação à base da boca do porta-malas. Aqui atrás só dois adultos viajam com conforto e o grande culpado por isso é o duto central, que é muito alto aqui nessa versão, nesse carro. Então o jeito é abaixar aqui o apoio de braço e viajar mais tranquilo. O que ajuda também com o conforto são essas saídas de ar-condicionado aqui no meio, que melhoram um pouquinho o clima na viagem. Não dá para falar mal do espaço para quem viaja aqui, considerando o porte desse carro, porque tem aqui uma boa distância entre o joelho e o banco da frente, se você não for um passageiro, claro, muito alto, e tem também um bom espaço entre a cabeça e o teto. O que ajuda também com essa sensação de conforto é o teto panorâmico que vem até aqui atrás e é de série nessa versão. Aqui no interior tem um prato cheio para quem curte tecnologia e um visual à la Tesla, por conta dessa tela que fica na vertical e não na horizontal como a gente está acostumado nos carros mais comuns. E esse formato de tablet para mim funciona muito melhor. Na primeira tela você pode fazer várias configurações do carro, como sistemas de alerta ao motorista. Na tela principal você pode fazer os ajustes do sistema de GPS nativo do carro, tem também os ajustes do sistema de som e pode conectar o seu carro por Bluetooth. Mas tem também os sistemas Android Auto e o Apple CarPlay. Mas aqui está o problema desse tipo de tela, porque olha como o Apple CarPlay fica pequenininho nesse sistema. E tem também os ajustes do ar-condicionado que podem ser todos feitos direto por aqui. A única coisa que eu mudaria aqui dentro é o tamanho dessa tela. Ela tem 9 polegadas e como base de comparação, por exemplo, o Tesla Model S chegou a ter uma tela de 17 polegadas. Claro que não precisaria ser tão grande assim, não precisa ser uma TV aqui dentro do carro, mas poderia ser um pouco maior. O interior aqui é bem minimalista, já que a maioria das funções está aqui na tela, então quase não tem botões no painel, sobraram só esses aqui embaixo. Nessa versão também tem esse detalhamento cromado aqui no painel, que deixa o visual um pouquinho mais refinado. O quadro de instrumentos ele tem essa outra tela também de boa qualidade, com 12,3 polegadas. E até a chave é minimalista, quase não tem nenhum elemento aqui nela, e a partida do motor é feita por botão. O
XC40 também é cheio de tecnologias de assistência e de segurança para o motorista. E essas sim são as tecnologias que são o grande diferencial aí desse carro para vários outros modelos. Ele tem alguns sistemas como monitoramento de ponto cego, tem também um sistema de alerta de colisão traseira, ele consegue identificar se tiver risco de algum carro bater na traseira do carro e ele te protege caso ele perceba que isso pode acontecer. Ele tem também um sistema de frenagem automática, caso ele detecte um carro na sua frente que você pode acabar batendo nele, ou um ciclista, um pedestre. São tecnologias muito legais que a gente nunca quer usar, mas duas tecnologias que eu usei vindo para cá para essa gravação, eu peguei estrada e eu pude testar essas duas tecnologias um pouco mais aqui na Volvo e elas funcionam muito bem. A primeira delas é o controle de cruzeiro adaptativo, ou seja, é aquele piloto automático que você coloca a velocidade da estrada, eu coloquei 100 km por hora, mas se o carro identificar que o carro da frente está numa velocidade menor do que essa, ele mesmo já diminui essa velocidade, então se o carro da frente tiver 80, ele vai automaticamente frear para 80 e quando o carro da frente passar para os 100 km por hora de novo, ele volta para os 100 km por hora. É uma tecnologia que traz muito conforto quando você quer pegar a estrada e não precisar ficar acelerando e freando o tempo todo. Uma outra tecnologia que eu testei vindo para cá para entender como é que esse carro se comporta quando ela está funcionando é o sistema que monitora a faixa de rodagem, ou seja, ele evita que você, por desatenção, acabe invadindo a faixa do lado e causando um acidente. Eu deixei o carro começar a ir um pouquinho para o lado e antes do pneu encostar na faixa, o próprio volante começa a virar um pouquinho para o lado e corrige a trajetória por você. Você não precisa fazer nada nesse caso. É claro que se você tiver com a seta acionada para o lado que o carro está indo, ele vai entender que você quer mudar de faixa e aí o volante não vai entrar em ação, não vai corrigir a sua trajetória. Você pode mudar de faixa e seguir adiante. E mais legal ainda é ativar todos esses sistemas ao mesmo tempo. E aí essa versão do XC40 se comporta quase como que um carro semi-autônomo mesmo. Se as faixas estiverem bem pintadas no asfalto, ele mantém a velocidade e uma distância segura dos outros carros, além até de fazer curvas para manter o carro na faixa. Mas você precisa ficar o tempo todo com as mãos no volante para reassumir se for preciso. Como eu comentei mais cedo com vocês, a junção do motor elétrico com o motor a combustão não foi suficiente para dar mais pimenta no desempenho aqui desse carro não, viu? Segundo a Volvo, ele chega a 100 km por hora em 7,3 segundos. Isso significa 0,2 segundo a menos do que as versões a combustão, ou seja, na prática você não vai perceber a diferença se acelerar um e depois acelerar outro, vai ser muito difícil você conseguir perceber. Isso não significa que esse XC40 aqui não tem um desempenho legal, pelo contrário, ele tem sim. Quando você pisa, ele responde bem e quando você pisa mais forte, ele já pode juntar os dois motores para te entregar mais desempenho. Um ponto que pode não ter contribuído com esse aumento de desempenho aqui nesse carro é que também teve uma troca de câmbio. As versões a combustão têm um câmbio automático de 8 velocidades, enquanto essa aqui ganhou um câmbio automatizado de 7 velocidades com dupla embreagem. As trocas desse câmbio são boas, são rápidas e são suaves, você não sente trancos aqui dentro. E o ponto positivo também é que essa versão aqui tem essas aletas aqui atrás do volante. Num momento como esse aqui que você quer ter um pouco mais de fôlego para retomar e fazer uma ultrapassagem, elas fazem uma boa diferença aqui nesse carro. E esse XC40 aqui também tem 4 modos de condução que você pode acionar por um botão aqui no painel. Tem o modo 100% híbrido, o modo Power, que privilegia aí a junção dos dois para ter mais desempenho. Tem também o modo Pure, ou puro em inglês, que é um modo 100% elétrico, e aí você pode usar esse modo principalmente quando você estiver muito carregado, né, com as baterias cheias, e o modo Off-Road. Se você estiver numa região que não consiga parar numa estação de recarga, por ter ido viajar, por exemplo, não tem problema. O carro tem um sistema de recuperação de energia de frenagem, ou seja, quando você está numa descida e tira o pé do acelerador, ele começa a regenerar automaticamente, ou quando você pisa o pé no freio,
para fazer uma curva ou para diminuir a velocidade normalmente, o carro automaticamente começa a pegar um pouco dessa energia e devolver. Essa energia ia ser dissipada, mas ele devolve para as baterias elétricas. Com isso você não vai certamente chegar a uma carga completa desse pacote aí de baterias, mas você vai ganhando um pouco de autonomia a cada um desses momentos e com isso você vai ganhando força, quilometragem aí para poder seguir no modo híbrido desse carro. Falando nisso, vamos para o ponto mais importante desse carro aqui, que é o consumo de combustível. Com ele você pode rodar quase 50 km sem gastar uma gota de gasolina. Claro que depois você vai ter que deixar ele numa estação de recarga para deixar as baterias elétricas prontas para outra. Mas a combinação do motor elétrico com o motor a combustão fazem ele ter médias de consumo impressionantes. São 24 km por litro na cidade e 22 na estrada. Pode parecer estranho que ele é mais econômico na cidade do que na estrada, mas é porque a estrada demanda mais do motor a combustão para ter mais força. Na cidade você pode ficar mais com o motor elétrico mesmo. Já as versões a combustão do XC40 fazem 9,5 km por litro na cidade e 11,9 km por litro na estrada. Ou seja, a versão híbrida é mais que 2 vezes mais econômica do que as versões a combustão. O programa Web Motors TV fica por aqui. E se você quiser ver mais lançamentos e novidades no mundo automotivo, dá uma passada lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/webmotors, e no nosso portal de notícias, o wm1.com.br. Por enquanto é só, até semana que vem. Se cuidem. Tchau. Get it started, it's a party, celebrate the flow. Man, I'm already involved, what you waiting for? It's a Mardi Gras mixed with doing cardio, twisted in an audio experience, here it is. Yo, Massacre Master, that's the title you can give me. Name is Genocide, when I slide in it's deep, don't sleep. Something to see, Cypher sore eyes, Psycho Styles, I go miles, I go guard, I go hard. You hardly flow, I already know. Get it started, it's a party, celebrate the flow. Man, I'm already involved, what you waiting for? It's a Mardi Gras mixed with doing cardio, twisted in an audio experience, here it is.